Meu nome é Marcelo Catuzzo, você está no canal O Livro das Profissões da Usinaria, direto de Rio Claro. Hoje meu convidado é o Rafael Escopinho. O Rafael é um consultor de negócios, especialista em vendas. Ele vai contar um pouquinho para a gente como que é essa carreira, como ele iniciou as atividades dele e quais foram os desafios profissionais que ele tem enfrentado e foram superados ao longo da trajetória. Seja bem-vindo, Rafael, é um prazer ter você aqui. Obrigado, Marcelo, boa noite a todos. Então, eu sou o Rafael Escopinho, sou um consultor de negócios, especialista em vendas. Eu vou contar um pouco da minha trajetória profissional, que eu estou até hoje aqui. Então, a minha trajetória profissional começou lá atrás, em 2011. Eu trabalhei um pouco no ramo industrial. Então, trabalhei em 2 indústrias, até chegar ali em 2016, quando eu tive o meu primeiro contato na área de venda, na área comercial, na área de vendas. Tive um negócio aqui na cidade de Rio Claro, uma loja de produtos naturais, por aproximadamente 1 ano. Sim. Que eu tive lá. Então, ali eu aprendi muita coisa. Ali eu aprendi desde a parte de prospectar clientes, entender quem que era o meu cliente, atender. Nunca tinha feito um atendimento, verdade, nada. Nunca tive nenhum atendimento para cliente fazer uma venda. Então, não conhecia ali a parte de pagamentos, não sabia como que era. E depois disso, após isso daí, o negócio foi acontecendo, mas eu não acertei muita parte de gestão da loja, então eu parti para o ramo, pro ramo do comércio. No comércio, onde tive uma pessoa que me convidou a participar de um processo seletivo. Nesse processo seletivo, eu comecei a atuar no ramo tecnologia, na área de venda de software, na área de venda de equipamentos de ponto. Perfeito. Ponto. Nesse ramo eu fiquei por 5 anos. 5 anos. 5 anos, exatamente. E nesse tempo que você ficou nessa empresa, a sua função era vendedor. Isso, principalmente vendedor, mas desde prospectar um cliente, achar um cliente novo, até atender clientes que chegavam até a empresa e também, assim, cuidar do cliente que já era, porque, assim, o cliente que já é cliente do seu negócio, da sua empresa, da sua carteira de clientes, ele vai te indicar clientes, ele vai querer um produto novo, ele vai querer se atualizar. Então, assim, cuidado de quem já é seu cliente também é muito importante. Então, você está com quantos anos? 31 anos. 31 anos. Você começou em 2011 com vendas. 2011 eu comecei minha carreira profissional. 2010 para 2011, em vendas a partir de 2016. 2016, perfeito. E nesse sentido, você falou assim, você teve um negócio próprio, sim, certo? E aí você ali nesse primeiro contato com as vendas, com o atendimento, é que você acabou se descobrindo nesse processo. Exato, exatamente. E você acha que trabalhar com vendas, é algo que é possível aprender? Ou você acha que é uma coisa que só algumas pessoas que têm alguma personalidade conseguem se dar bem nesse negócio? Na verdade, eu acho que é totalmente possível aprender, porque são processos, a venda é um processo. Então, você vai ter que entender do seu produto, entender do seu serviço e encontrar os clientes. Daí, quando o cliente chegar até você vai ter que explicar para ele, você vai ter que conversar com ele. Alguns clientes você vai ter que explicar algumas vezes a mais. Então, assim, eu acredito que é totalmente ensinável, né, você a trabalhar com vendas. Se você buscar informação, todo mundo consegue. Todo mundo consegue. E pensando, assim, eu gosto sempre de trazer para esse bate-papo, sempre eu penso que tem pessoas ali que estão começando na carreira profissional e que iniciando os primeiros desafios nesse universo profissional. Eu acho que vender é uma atividade que exige hoje algumas qualidades, né? Por exemplo, uma delas é a resiliência, porque a gente sabe que a maioria dos nossos esforços comerciais resulta negativos, certo? Então, você tem que se acostumar a ouvir o não com a frequência e não deixar desanimar. Na realidade, se pautar pelos resultados positivos. Nesse sentido, você acha que isso que eu estou dizendo é por aí mesmo? Você acha que tem uma visão diferente? O que você pensa? Sim, eu acho que o que você disse faz totalmente sentido. Por quê? Quando a gente vai fazer uma venda, então a gente vai ir atrás de um cliente, pode ser que inicialmente nós tomamos vários nãos. Só que o não, quando você toma o não, é um caminho que você vai estar aprendendo e que você vai chegar até o sim. Então, por exemplo, assim, vai ser muito difícil você começar a vender um produto, um serviço que você bateu, vendeu. Você vai bater e vender para todos os clientes. Isso vai ser, assim, praticamente impossível. Porém, na área de vendas, você estudando na área de vendas, você fazendo um curso, você entendendo melhor ali, conversando com pessoas mais experientes, você vai perceber que
tempo vai te ajudar muito. Então, por exemplo, você vai começar ali, então é um processo, você vai começar a vender alguma coisa, você vai ter um cliente, mas você vai tomar ali 2, 3, 4 nãos. Por que você tomou o não? Então, você vai começar a entender e vai começar a melhorar esse processo. Então, assim, depois de um tempo, o sim, ele vai estar muito mais perto do que estava lá no começo. O tempo ajuda muito, mas o não, ele vai acontecer, com certeza. E saber lidar com ele é uma necessidade. Isso. E uma coisa que eu acho muito, que eu vejo muito hoje, atualmente, que o não, ele não pode ser levado como um fracasso. Ótimo. E sim como uma parte do processo. Porque se você souber que você tomou um não, porém você está em desenvolvimento, faz total diferença. Porque eu tomei um não hoje, mas esse cliente que te deu um não hoje, amanhã ele pode dar um sim, ele não fechou uma porta. Então o não, ele faz parte do processo. E é interessante tudo que você está falando, Rafael, porque acho que a vida nos dá muitos nãos, né? Sim. Então exige que nós, nessa nossa fase de aprendizagem, de viver a vida, de nos tornarmos profissionais, a gente aprenda a lidar com essas questões da negação, do não de verdade, que ele existe aí na nossa, faz parte das nossas rotinas. Nem sempre o cliente quer alguma coisa, nem sempre o fornecedor tem algo disponível, né, para eu comprar, nem sempre as coisas dão certo conforme o meu planejamento. Eu acho que o processo de venda, o perfil do vendedor, né, desenvolver essa característica, esse perfil de vendedor, ele ajuda a gente a lidar com essas dificuldades da vida, né? E você, né, você falou que você é um consultor, né, de negócios, especialista em venda. Quando você diz que é um especialista em venda e um consultor de negócio, isso quer dizer que você não vendeu só, não parou de vender só nessa etapa, você já vendeu outras coisas. Sim, sim. O que mais que você vendeu? Ó, além ali de ter o meu estabelecimento próprio, também já vendi essa área de tecnologia, que é a parte de relógio de ponto, catraca e software, e também, atualmente, estou no ramo de meios de pagamento. Certo. Então, no meio de ramo de pagamento tem a parte de máquina de cartão, de contas bancárias também. Foram essas três experiências maiores, mas daí fora disso daí também eu já vendi software também. Hoje minha esposa também, ela tem um salão ali de cabelo, maquiagem, um estúdio de beleza, que é um estúdio de beleza especializado em noivas. Então eu sempre estou lá junto com ela tendo esse contato também, é muito bacana. Hoje o meu irmão também tem um estúdio de corrida aqui na cidade. Legal. Também sempre estou nesse contato com ele. Então assim, as vendas, além da minha parte profissional, sempre teve muito na minha volta. Então eu sempre estou ali junto com eles quando precisa também, né? Meu foco maior é a minha carreira aqui, mas eu sempre estou ali muito interligado ali com vários ramos na parte de vendas. E é interessante porque eu trouxe isso, né? Porque você, quando você fala que eu sou um consultor de negócio, que a gente conversou, né, antes, e eu entendi que você tem um perfil que você, apesar de ser um vendedor, você é um vendedor, então sabe muito de um segmento, mas como um consultor de negócios, você abarca vários nichos, né, vários segmentos. E como você disse, se a venda é um processo, ela é ensinável, ela também é adaptada a várias categorias e vários nichos, né? Como que você vê esse processo de adaptação de vendas em outros nichos que não é o seu atual hoje? Sim, eu vejo da seguinte forma. Hoje, quando você vai vender um produto ou um serviço, primeiramente você tem que pegar, entender o quanto melhor possível do seu produto ou do seu serviço, e aí começar a entender o seu cliente. Agora, uma coisa que eu vejo muito, que dá para ser aplicado em qualquer ramo. Por exemplo, a organização de um funil de vendas. Todo ramo vai ter um funil de vendas. Um vai ser diferente do outro, com certeza. Então, por exemplo, hoje eu trabalho com meios de pagamento, meu funil de vendas é de uma forma. Eu trabalho muito voltado para comércios. Então, mas o comércio ele é muito mais rápido, ele é muito mais dinâmico. Então, eu já trabalhei na outra área que eu trabalhei, já trabalhei com indústrias. A indústria já é uma venda mais demorada, mais cautelosa. Então, pode ser que você feche uma venda uma venda demora alguns meses para ser fechada. Então, assim, é uma coisa com mais calma, uma venda mais por e-mail, mas se o cliente tem necessidades, uma indústria, ela vai comprar um produto, um serviço, e vai ficar por muitos anos. O comércio já é mais dinâmico, ele também pode ficar. Só que a necessidade dele, preciso para hoje, preciso para agora. Então, é uma necessidade muito maior do que uma indústria, por exemplo. Que tem as coisas mais planejadas. Exato. Eu vou dar um exemplo que eu vivencio lá da minha esposa. A minha esposa, no salão dela, ela vende pacotes para noivas. Então, quando eu vejo lá fazendo a venda lá, eu gosto de acompanhar bastante, conversar com ela. Ela vende um sonho.
A pessoa vai casar ali uma vez. Então, assim, no que ela vai casar, então, assim, ela vai, ao mesmo tempo que ela pode demorar para tomar a decisão do casamento, na hora dela fechar, ela tem que fechar ali, uma venda, assim, bem ali, emocional, em que ela quer no detalhe, ela vai viver um sonho, entendeu? Então, assim, eu acho que independente do ramo que você tá, a venda realmente é um processo, porque você vai conhecer seu cliente, você vai jogar ele dentro do funil, aí você vai ter que entender a necessidade, vai ter que chamar a atenção dele, e você vai ter que fechar essa venda. E depois dessa venda, você vai ter que ter um pós-venda, você vai colher uma indicação dele. Então, assim, por mais que sejam ramos diferentes, o processo ele está muito interligado. Muito legal isso que você falou, né? E aí, funil. O que é o funil de vendas? Ó, o funil de vendas da seguinte forma. Então, assim, você vai hoje vender um produto. Vamos colocar meu exemplo lá, que eu faço a parte de máquinas de cartão, meios de pagamento. Então, eu vou chegar num estabelecimento comercial, eu nunca conheci esse estabelecimento. Então, eu vou lá vou entender quem que é o proprietário, quais são as necessidades iniciais. Então, eu vou ver se ele tem uma necessidade e eu tenho um produto ou um serviço que pode encaixar para ele. Então, eu vou colocar ele no início do meu funil de vendas. Certo. Então, ele é um prospecto. Então, depois disso, eu posso jogar ele, agendar uma data para fazer uma reunião, para marcar um horário com ele, para entender realmente a necessidade e depois montar um orçamento. Montando esse orçamento ali, depois eu vou fazer a parte da negociação com ele. Então, nessa negociação vai ser algo que vai ter que ter alguma coisa no prazo de pagamento, uma diferenciação no preço, na quantidade de produtos, para depois ir para o fechamento. Então, o funil ele pode demorar poucos dias, ele pode demorar semanas. Mas assim, você tem que ter o cliente mapeado, porque às vezes o cliente ele pode começar hoje com você, se ele falar, o Marcelo, volta daqui 2 semanas que eu vou estar numa reforma, volta daqui... Então você tem que ter ciente que você vai ter que voltar nele. Ele está em negociação, ele não te deu uma negativa. Então você vai fazer, e você faz isso com muitos clientes, né? Então, quanto mais clientes você fizer isso lá no começo, mais você vai encher o seu funil e mais você vai ter possibilidade de fazer novos negócios, novas vendas. E é funil porque aqueles clientes que entram no topo, né, do funil, os seus prospects, né, os clientes prospectados, eles são muito maiores em número do que os fechados no mês, né? Exatamente. E daí, com o decorrer do tempo, você vai entender quantos clientes eu tenho que entrar novos para fazer uma venda. Quantos clientes eu vou ter que entrar novos para criar reuniões, para entrar em negociação, e aí você vai ver o número passo a passo. Então, assim, a alimentação lá no começo do funil, que é a parte maior lá em cima, é a principal, porque você vai entrar pessoas, e daí você vai depois alimentando as novas etapas. Perfeito. Então, vou fazer uma conta aqui. Por exemplo, se eu tenho um segmento X, né? O seu mesmo, de meios de pagamento, e você precisa colocar 400 pessoas no funil. Pô, parece muito, né? 400 clientes. Mas aí você cria um plano de falar com 20 clientes novos por dia. Como que seria? Seria mais ou menos isso? Isso, porque assim, ó, exatamente, perfeito. Então, por exemplo, assim, você cria lá o exemplo, vamos dar esse exemplo dos 20 clientes. Dos 20 clientes, aí você vai ver quantos clientes você conseguiu evoluir, que vai passar por uma parte de uma reunião agendada. Consegui ali 5 clientes. Dos 20, 6 você conseguiu. Beleza, desses 5 clientes aqui, 3 foram, montei um orçamento tudo e eu fechei 2. Tá, então foi lá dos 20 eu fechei 2. Então, assim, 10% dos clientes. É a relação de trabalho ali. Então, tá. Então, isso foi bom? Tá, era o meu objetivo? Tá, então, não era o meu objetivo, eu queria fechar mais. Tá, então vamos falar com 30. Vamos falar com 30 e vamos ver se a conversão continua. Então, você vai entendendo, mas a alimentação lá em cima é a principal. Porque quanto mais você alimentar lá em cima, mais você vai ter resultados lá embaixo. Que legal isso. Então, vamos pensar aqui no que você está falando, você tem como fazer uma compilação. Não importa o segmento que você vai ter que você está, sempre tem a venda. Sim. Você tem que vender seu produto. E se a venda, então, ela é ensinável, o que eu devo aprender é sobre um funil de vendas, inicialmente, sobre quantas pessoas eu tenho que entrar em contato e quantas pessoas eu vou, de fato, eu vou me atender uma ligação, minha mensagem, e vão estar disponíveis a fazer uma agenda comigo para eu conversar sobre o meu produto. Exatamente. E aí, nesse sentido, eu vou ter aí alguns clientes que eu fiz a venda, algum cliente, 2, 3, não importa. Então, o que é ensinado, o que é aprendido é esse fluxo, isso, inicialmente. Esse é um dos processos, né? É um dos processos, que é super importante para você realmente saber o quanto que você precisa fazer para ter um resultado, porque senão a gente vai entrar num fluxo ali aleatório. Que hoje eu vou falar
muitas vezes, trabalhei, mas eu falei com 5 pessoas. Então eu não medi. E o ideal seria falar com 20, porque hoje tudo é muito corrido, todo mundo é muito ocupado. Então, assim, às vezes a gente não parou ali, nós não mensuramos isso, então a gente falou com muito menos do que a gente devia. Então, seja 20, seja 40, seja 30, a gente tem que medir isso para a gente coletar depois o resultado final. E a gente vê se precisa ajustar ou não. Interessante. E aí você traz essa questão de cuidar, né? Então você pensa no seu cliente, em que você põe ele num fluxo, num funil, e vai levando ele e se organizando e contando os resultados que você teve a partir daquele fluxo inicial. E então, nesse sentido, essas etapas eles funcionam como indicadores de desempenho do seu próprio trabalho. Isso, exatamente. E aí, nesse sentido, então, você está olhando para uma tarefa numa meta de tarefas, pessoas com quem você fala, para depois olhar para uma meta financeira. Sim, exatamente. Tá. Nesse caminho mesmo. Porque se você não olhar ali a quantidade de tarefas, igual assim, tarefas de vendas e tarefas executadas, né? Então, Okay. liguei para o local não me atendeu. Tudo bem, mas com quantos você conseguiu falar ali? Porque mais importante do que você planejar, você organizar, é você executar. Então, a execução é o principal. Então, você executou lá, aí você vai começar a enxergar os seus números. E com certeza, eu acho que isso aí em qualquer âmbito, mesma coisa, os números eles também vão ser editáveis, eles também vão precisar ser mudados, porque ao longo do tempo você tem necessidade. Às vezes você criou já uma carteira muito grande de clientes e os clientes estão satisfeitos, muitos clientes novos vão poder vir a partir deles. Sim. Então, tipo, a sua prospecção lá atrás, que você ligava, que você batia, que você ia do zero, você pode perguntar para um cliente seu, que você está satisfeito, a gente já trabalha há tanto tempo, você teria algum conhecido nesse segmento, algum fornecedor, alguma empresa parceira sua, que você poderia me indicar para eu apresentar esse mesmo trabalho que eu faço com você? Você acha que faria sentido? Então, depois você cria uma carteira, aí é um outro processo você pode fazer. Hoje você, na profissão que você já está, no lugar que você administra uma carteira? Isso, hoje eu administro uma carteira de clientes e também faço clientes novos. E aí você fala para mim o seguinte, que você, depois que você administra uma carteira, é um trabalho diferente de abrir uma carteira. Exatamente. O que é mais fácil? Administrar o processo de vendas ou abrir os novos clientes? Olha, eu acho que não tem mais fácil isso, né? Não tem. Tem assim, você montar um planejamento para você se organizar nisso. Porque assim, por exemplo, vamos pensar dentro do mês, né? Que hoje a maioria das coisas é tudo mensalmente, que é verdade. Uhum. Então assim, dentro do mês ali, você vai ter que administrar a sua carteira e trazer novos. Perfeito. Eu creio que mais importante sempre você trazer novos, porque você nunca vai deixar de alimentar ali a sua empresa. O crescimento sempre vai ser maior. Então, assim, se você vê que você tem um perfil mais de puxar indicações, então vai ter que trabalhar um pouquinho mais forte ali. Não, o meu trabalho mais forte é realmente fechamento. Eu trazer os novos. Eu prospectar eles e trazer ali comigo mesmo. Então, coloca mais esforço ali nessa área. Mas você vai ter que trabalhar nas duas frentes, tanto na cuidar dos clientes e quanto trazer clientes novos. Pô, muito legal isso que você está falando, porque já vai dando uma visão para a gente mais expansiva do que é as vendas, né? De fato, vender é um trabalho. Sim, ele precisa ser, então, aprendido e precisa ser executado com eficiência para que ele possa ter o melhor resultado possível. Ótimo. E pensando das dificuldades, né? Eu tenho que fazer uma comparativa, falei o que é mais fácil e o que é mais difícil. Qual é a grande dificuldade que você atravessou na sua carreira profissional como um consultor de negócios, especialista em vendas? Eu creio que no começo a gente comentou a parte da resiliência. Essa é uma das partes mais assim que eu acredito assim que pega, que é uma das maiores dificuldades, né? Porque às vezes você está num dia lá, vou dar um exemplo hoje. Hoje nós estamos aqui no começo de semana. Certo, segunda-feira. Segunda-feira. Então, por exemplo, assim, atualmente, vou dar um exemplo, a forma com que eu trabalho hoje é planejar minha semana na sexta-feira. Tá. Então, por exemplo, atualmente, hoje eu já sabia o que eu fazia. Hoje eu já entrei meu dia sabendo o que eu ia fazer. Ótimo. Porém, eu já trabalhei em outras épocas que na segunda-feira que eu planejava. Então, assim, você tem que ter uma resiliência ali na segunda-feira. Por exemplo, você começou a trabalhar na semana. Não apareceu cliente, ninguém te ligou. Sim. Você não saiu, apareceu outra coisa para resolver. Eu não vendi. Pô, foi um dia péssimo. Não. O que pode mudar? Não foi um dia
na verdade, não foi onde é a peça, ele pode ser mudado. Então, assim, a parte da resiliência, porque às vezes pode acontecer, você fica ali, dependendo do ramo, né? Lá, 2 dias sem fazer um cliente. Aí você já pode pensar, nossa, o que está acontecendo aqui? Ao mesmo tempo, tem ramos que você todo dia faz venda. É verdade. Eu acho que a parte da resiliência, de você saber se planejar, saber aguardar, entender os seus clientes, é a maior dificuldade hoje do pessoal que entra em vendas. Tanto que muita gente pode entrar e falar assim, eu vou trabalhar em tal lugar para ser vendedor. Sim, e nem imagina que pode ser um trabalho muito mais completo do que a pessoa só para e pensa ali. E é interessante porque, de fato, eu vejo como um trabalho completo e um pouco mais complexo ainda, né? Porque a venda, além do processo dela, você precisa ter alguns resultados. O resultado dela é muito evidente, não é? Ou você vendeu, ou você não vendeu. Exato, né? Então, isso é claro para muitas, para a liderança do processo, que essa vender, na realidade, é transformar um produto, um serviço, em dinheiro. Então, você tem, de fato, alguma coisa ali que está sempre um momento sob pressão, né, de realização de fato. Ao mesmo tempo que você tem que ter algumas habilidades secundárias, como conversar com as pessoas, assim, ser flexível. Então você tem que buscar um resultado, ter a técnica suficiente para entender o fluxo comercial, tratar o cliente dentro desse fluxo, ter essas etapas aí que você bem colocou. E ao mesmo tempo você tem que lidar com o cliente com flexibilidade, lidar com um colega de trabalho que às vezes é seu concorrente, que ele pega um pouco do seu espaço. Como é que você lida com isso? Como que é isso para você? Legal. Você tocou uns pontos bem legais. Porque aí tem uns pontos que você consegue habilidades a mais. Uma das habilidades bem legais que eu vejo hoje em dia é você saber criar conexões. Então, conexões assim em geral. É só com o seu cliente? Não só com o seu cliente, com o seu parceiro de trabalho também. Por exemplo, assim, vai ter, dependendo do seu segmento, você vai precisar muitas vezes de uma ajuda do seu parceiro de trabalho. Você vai ter ali uma semana com 2 reuniões. O meu cliente dele, ele pode te indicar um cliente. O seu cliente pode indicar um para ele. Então, assim, quanto mais você criar uma conexão e saber lidar com as pessoas, em geral, você mais vai ganhar. E quando eu falo ganhar, não é só financeiramente, você vai ganhar no trabalho em equipe, no resultado maior para todo mundo. Tem muitas empresas, muitos lugares hoje que não tem metas só atreladas à pessoa, tem metas em grupo. Tem metas em grupo, muitas vezes assim, você pode ser a pessoa que vende muito e você vai ajudar muito a levar essa meta em grupo. Só que você precisa do outro também, porque se um dia você não tiver ali no seu 120%, 150%, o outro precisa estar ali junto com você. É verdade. Então, se você criar conexão, é uma das habilidades que eu vejo que faz muito sentido. Com o cliente, principalmente, mas com o pessoal que trabalha junto é fundamental também. Porque aí com o cliente, claro, você vai ter indicação, você vai ter ali, se você lançar uma novidade, ele vai ser o cliente que vai querer entender o que é. Ô Marcelo, o que é essa novidade que você falou que você vendeu para tal pessoa? Eu quero entender, eu quero saber, por que para mim não tem? Por que você não ofereceu para mim? É verdade. Não, tem muita gente que chega, que pergunta isso, entendeu? Então é isso, dá uma habilidade a mais. Aí uma outra habilidade muito bacana que eu vejo hoje em dia que faz muita diferença é você saber criar ali um storytelling, né? Que só fala, né? Que você assim, desde que você cria conexão com o cliente, você sabe onde você vai chegar. Porém, você tem que saber ali uma sequência de fatos, uma sequência de falas que você vai ter que conversar, que você vai ter que, você sabe que ele é fornecedor de um outro cliente. Conecta um no outro até chegar, não só chegar, Marcelo, você tem esse produto, você quer ou não quer? Não, muitas vezes você vai ter que fazer uma visita, você tem que fazer uma ligação, ele vai contar um caso, olha, essa semana aqui eu vou estar aqui porque eu vou viajar para tal lugar. Beleza, a hora que você voltar lá, então, Marcelo, como que foi a sua viagem lá para Salvador? Você viaja para Natal? Cara, eu já ouvi falar que lá é assim, assim, assim. Como que foi? Pô, cara, ele vai ver que você está interessado em saber. Então, assim, tem algumas habilidades a mais que fazem total sentido. E então, essa conexão, pegando esse gancho que você está falando, essa conexão entre vendedor ou consultor, ou especialista em venda com o cliente é uma conexão real. Sim. Você tem um interesse sim de venda, só que antes disso, acho que você tem que ter uma conexão verdadeira. Sim. Interesse genuíno na pessoa. Até porque, vou dar um exemplo hoje do meu segmento, meio de pagamento. Hoje eu trabalho muito com comércio. E realmente eu uso muitos serviços do comércio. Então, assim, você ser verdadeiro ali e você entender o produto, às vezes você vai descobrir um estabelecimento, algo que você
poderia estar usando e você não está. Então, assim, lógico, não vai ser todo, não tem como você ser cliente de todos os seus clientes. Mas, assim, você entender cada um, você realmente aprender a criar conexões e conexões reais faz total diferença, com certeza. E às vezes não pode ser você, mas você pode indicar um cliente seu para outro cliente. É verdade, com certeza. E aí você extrapola o universo da comunicação, da questão do interesse de um para o outro, né? Você resolveu o problema, mas você ajudar o cliente a resolver um problema dele. Exato. É que, teoricamente, não é problema seu. Sim. Mas né, no bom sentido da palavra, porque isso gera vínculo, isso gera uma reciprocidade. A gente ouve falar muito dos gatilhos mentais. Então, você ajuda o cliente na expectativa que ele te ajude comprando o seu produto. Exato, exatamente. É uma estratégia. Você usa esse tipo de estratégia? Exato, porque assim, ó, você tem que ir lá entender a necessidade dele. E muitas vezes essa necessidade dele são várias necessidades, sabe? Então nunca vai ser só o seu produto. Se você estiver aberto a ouvir ali, você vai ajudar ele em muitas outras coisas que às vezes quando você entrou, você nem imaginava. Então, por exemplo, por isso que também é importante quando você vai entrar em um local, você nunca conhece. Você precisa conhecer um pouquinho do segmento, você precisa entender. Eu falo assim, no meu trabalho, no caso, eu trabalho com muitos segmentos diferentes, tá? Muitos segmentos diferentes. Então, assim, você conhece um pouco ali, daí você vai lembrar de um caso de um outro cliente seu que você já ajudou, e presta atenção na conversa. Você vai prestar atenção na conversa, você vai entendendo. Então, assim, com esse tempo, você vai criando uma conexão com a pessoa e a pessoa vai ver. Essa pessoa está aqui para vender? Está. Só que ela está também para ajudar a resolver um problema. Muitas vezes o cliente ele tem um problema, mas de imediato ele não quer falar. Acho que muita gente não passaram por isso. Que você vai lá, vamos dar um exemplo de uma loja de roupa. Tá? Eu não sou uma pessoa que compra muitas roupas, mas quando eu quero, eu falo assim, eu saio de casa e falo, eu vou comprar, sei lá, uma camisa. Igual eu tô aqui, eu vou comprar uma camisa. Só que daí eu vou ouvir cada lugar. Então, assim, muitas vezes o cara pode olhar, Rafael, será que ele quer comprar uma camisa mesmo? Mas ele imagina que naquele dia eu saí para isso. Pronto, eu volto para casa sem uma camisa, é verdade. Só que eu quero, tipo, eu vou em 5 lojas até achar a camisa. Beleza. Só que então, para isso daí, alguém vai ter que fazer uma pergunta para mim ali, que vai me instigar. Então, a hora que eu achar uma, beleza, vou comprar uma camisa. Então, a gente não sai, ao mesmo tempo que nós não expomos o nosso necessidade de cara, os clientes também não expõem. Então, aí, com você cria essa conexão, às vezes quebra um gelo para você entender um pouquinho melhor a necessidade. Ou ele soltar um pouquinho melhor o que ele precisa. E, pensando em tudo isso que você falou, da sua trajetória profissional, quais são os seus grandes ganhos, os seus pontos positivos? Tá, vamos lá. Então, na parte dos pontos positivos, eu acredito que tem vários pontos bem bacanas. Profissionalmente falando, todo mundo busca ganhos. Então, a parte de ganhos, nessa profissão de vendas, vai depender muito do seu esforço. Tá. Então, quando você vai aprendendo a se esforçar mais, a trabalhar melhor, seus ganhos podem aumentar. Então, profissionalmente, a maioria das pessoas busca essa parte de aumento de ganhos. Então, eu creio que é uma parte muito bacana. A parte de contato com as pessoas, o seu desenvolvimento da sua comunicação, o seu network, ele é bem legal. Você também, nessa área de vendas, você tem muitos contatos com pessoas. Então, acho que esses contatos são muito valiosos, tanto para o lado profissional, para o lado de conhecimento pessoal também. Então, eu acho, assim, muito bacana, principalmente para aquele pessoa da área de vendas que trabalha externo. Então, eu vou falar que eu sou muito fã ali da venda externa. A venda interna dentro de uma empresa eu acho muito legal também, é uma parte que existe, mas quem é vendedor externo conhece lugares, conhece pessoas, então eu acho isso muito, muito bacana. E essa questão dessa comunicação, para você pegar um processo e poder levar para diferentes segmentos, eu acho muito valioso, porque hoje em dia, assim, a gente vê muitas oportunidades, muitas vezes a gente vê a parte, vamos dar um exemplo assim, tal pessoa está sem, vamos dizer assim, não tem um trabalho, não tem um trabalho ali. Sim. Quando você se desenvolve na área de vendas, eu acredito, na minha opinião, que é muito difícil você ficar sem um trabalho. Então, assim, você pode ter mais opções, não falo que você vai escolher, tá? Mas você, assim, vai ter opções, você vai saber se desenvolver de uma maneira melhor. Hoje eu vou trabalhar num negócio, hoje aqui eu posso estar num negócio e criar uma parceria a mais com tal estabelecimento. Já aconteceu de eu estar trabalhando aqui num local, eu ter uma empresa parceira que também atuava de outro segmento, olha, você não quer trabalhar aqui com a gente e você tem um comissionamento, você entender, você me indicar para clientes e eu te indicar para outros clientes, eu de um segmento, a pessoa de outro segmento e a gente ter o mesmo cliente ali para indicar necessidades iguais. Muito bacana, isso é totalmente possível. Então, acho que tem uns pontos positivos bem legais aí nessa parte de vendas. Das vendas, né? E você trouxe essas questões relacionadas aos ganhos, né? Acho que a venda, você conhece as pessoas, você faz os networks,
mas a possibilidade de você aumentar o seu salário é muito real, né? Sim, porque você trabalha com... Geralmente, a maioria dos vendedores trabalha com comissionamento, que é o que estimula o processo de venda. Algumas, existem os custos fixos, né? Uma base aí de valor para manter uma certa estabilidade, mas o bom, né, do salário do vendedor vem da comissão, certo? E hoje você é comissionado. Sim, eu sou comissionado. E eu até acho bem legal essa parte da comissão, que ela é uma parte que te instiga a trabalhar mais e a se desenvolver. Então, assim, quem está ali engajado, quem quer aprender ali, quem quer se tornar um bom vendedor, ele vai entender assim que ele pode ter mais comissões ao longo do tempo, porém vão ser proporcionais ao seu desenvolvimento, ao seu estudo também, porque é uma área que tem muito estudo para você fazer. Hoje em dia tem cursos presenciais, hoje em dia tem cursos online, tem livros. Atualmente eu gosto muito de livros, então estou lendo alguns livros, mas a parte hoje dos cursos online é muito rica também, então você pode ter muitos cursos que você pode fazer, cursos mais específicos. Hoje tem cursos sobre vendas porta a porta, vendas online, tráfego pago, venda para empresa, venda para comércio, e hoje tem até cursos muito específicos para o segmento que você atua. Isso também é muito legal hoje em dia, que você consegue encontrar, a gama de opções é muito grande. E sobre CRM, você usa CRM? CRM, isso. CRM é um ponto bem bacana. Lá quando a gente comentou de funil, eu também falo do CRM. CRM é uma outra frente super importante. Então hoje, assim, por exemplo, hoje na empresa que eu trabalho, tem um CRM da empresa, só que eu já usei CRMs individuais. Hoje você pode entrar na internet, você tem sites lá de alguns CRMs, você paga ali mensalmente e você contrata um CRM para você. Ok. Ou você pode até desenvolver, fazer algo mais simples ali e aplicativos que você define o seu CRM, né? Que os CRM já contratados, eles já são mais automáticos, né? Sim. Então, por exemplo, você está com um cliente aqui, você já coloca ele que ele é um cliente com prospecção, daí você joga ele para a qualificação, uma reunião agendada e para o fechamento. Você no CRM você já passa. Controla o próprio funil ali pelo CRM. Exatamente. Daí você consegue ver lá, você seleciona seu mês. Olha, esse mês aqui entrou 100 clientes na parte de prospecção. Eu fiz 20 reuniões agendadas. Fechei 10. Então, assim, o CRM ele dá números, ele dá gráficos, e o CRM para mim é super importante. Desde quando eu comecei a trabalhar, já fazem diretamente com CRM, já faz assim, ali mais de uns 5, 6 anos que eu trabalho com CRM. Tanto que até lá quando eu não trabalhava, eu lembro até hoje que na empresa que eu trabalhava, eu pesquisei, entrei em contato, eu vendi o CRM para o proprietário da empresa. E daí eu achei muito bacana, porque ele falou, que legal, vamos colocar. E daí ele colocou, deu super certo. Então, assim, é porque a gente não tinha, a gente tinha um controle próprio, um controle ali por Excel que era muito bom, que dava certo. Só que assim, chegou uma hora que começou, quero achar o cliente lá de maio de 2022. Esse cliente entrou com a gente e ele está até hoje. Então, mas como que ele começou? Então você tem que puxar na planilha lá, a planilha o arquivo pode dar algum problema, você pode não ter salvo, pode perder uma pasta. CRM tudo é online, então você entra hoje no computador, ou você pode entrar em qualquer computador, no celular. Então, assim, o CRM é super importante ali pro vendedor se desenvolver. E assim, eu até falo, lembrar dos clientes. Porque às vezes você não fechou um cliente hoje aqui, mas você viu um potencial, ele está com algum contrato vinculado a alguma outra empresa, ou ele está numa fase que ele não pode negociar, que não é o foco dele. Então, assim, ele quer retomar, ele quer reabrir a negociação, a cotação daqui 4 meses. Hoje nossa cabeça tem muita coisa, a cabeça não é um HD, né? Não é. Então, assim, a gente tem que usar o próprio HD. Então, daí a gente colocando dentro do CRM, vai chegar lá daqui 4 meses, o próprio tem CRM hoje que vai mandar e-mail, que vai mandar aviso no celular, que vai mandar recado na sua agenda do Google. Então, assim, vai ser ali uma pessoa trabalhando por trás de você para te ajudar a lembrar daquela venda, para lembrar daquele cliente. E é bom que esse CRM seja na nuvem, né? Só não ter problema e você está de onde você quiser, né? Exatamente, perfeito. Eu sei isso, o CRM na nuvem é a melhor coisa que tem. Você põe no celular, você coloca no acesso de qualquer computador, deu um problema no computador. É login e senha, você vai entrar. E assim, em lugares que tem mais de um vendedor, você pode criar um login para você, um login para outro, você tem os seus clientes. Aí você pode ver o cliente da empresa também, mas é bem, bem bacana. Assim. E qual um caso de venda, né, que marcou a sua carreira, que marcou a sua vida, uma coisa que você lembra e fala, isso foi muito legal? Eu tenho vários casos legais, mas vamos colocar um. Eu tenho há uns anos atrás, numa outra empresa que eu trabalhava, eu tive aqui na nossa região,
aqui em volta de Rio Claro é muito forte a parte de cerâmicas. Então, as cerâmicas são muito fortes. Então, a gente teve um caso de uma cerâmica que ela precisava de muitos equipamentos, estavam desatualizados. Só que quando a gente entrou no detalhe para entender melhor o caso, ela não era aqueles equipamentos específicos que ela precisava. Ela precisava de muito mais equipamentos e nós tínhamos produtos, porque nós éramos a revenda de uma empresa ali da parte de tecnologia, Hotpoint, Catraca, Cancela, de vários produtos diferentes que também eram atrelados a software. Quando nós começamos a explicar a gama de produtos que nós poderíamos oferecer para aquela empresa falou, sim, a minha necessidade não é só isso que eu estou precisando. Na verdade, como começou, aí foi a empresa pedindo um equipamento. Eu lembro, ele botou depois ele me falou, você passou o valor de eu quero saber de mais. Falou, de mais 10, 15, eu não vou lembrar exatamente o número. Só que depois explicamos, daí falou assim, a reunião é maior. Então, quando o orçamento era muito maior, não vamos só passar preço, porque ele queria só preço, inicialmente. Mas tá, posso te explicar? Posso entender? Chegamos lá, fomos lá, entendemos. Então, entendemos tudo e vimos que a necessidade era bem maior. Então, depois ali de 3, 4 meses em média, depois de fazer ali visitas, tanto da parte de vendas, juntamente até com o setor técnico para fazer demonstração, colocamos equipamentos em demonstração, colocamos software, entendemos a necessidade do estacionamento que eles tinham, fizemos uma venda bem completa ali, que até a parte, por exemplo, assim, ela foi bem bacana na época, porque a parte de comissionamento, por exemplo, teve a parte na época de vendas, né, que eu era uma das pessoas que estava na parte de vendas, mas teve até a parte dos técnicos, porque os técnicos na instalação, eles foram fundamentais. Participaram do processo. Isso, dividiram. E eu conheço o pessoal do lugar lá, e eu sei que teve esse fornecedor nosso, ele criou uma outra área semelhante ao tamanho que ele já tinha e continuou comprando produtos. Só que foi de uma necessidade lá atrás, de um caso que a gente ouviu, saber do tamanho do lugar, já era um local assim, que nós estávamos mapeados de buscar essa empresa, essa indústria, na época, indústria do ramo cerâmico. Queríamos achar ele como cliente. Então, quando ele chegar aqui e pedir um orçamento, vamos fazer de tudo para entrar lá dentro. Só que fomos entrando devagar. Quando aconteceu a venda, foi uma venda bem alta ali, que envolveu muitos equipamentos, envolveu ali, vamos dizer assim, a venda ali deu vários meses e depois uma parceria que agora eu creio que vai ser para anos e anos. Então foi um case de sucesso que envolveu a empresa toda, na verdade. Isso que eu achei bem legal. E foi uma boa comissão? Foi uma boa comissão, essa parte. Isso, valeu o esforço. Até foi bem bacana que na parte da negociação, eu participei até da parte de negociação realmente mesmo do valores para fechar o valor final mesmo. Eu tinha a minha margem, eu negociei aquela margem com eles ali, eu sabia qual que era o limite, mas sabia que também podia ter coisas a mais, né? Mas foi muito. Era até um dos objetivos meu dentro da empresa. Era muito legal. Muito legal, cara. Eu fico feliz de ouvir essas histórias porque elas motivam, né? Você vê que você descreveu uma venda sendo fechada e trabalhada ao longo de 4 meses. Sim. Não é aquela coisa que chega no balcão e vê 4 pastel aí. Isso, que também é muito bom, né? Que vai te satisfazer uma necessidade na hora, é excelente já. Mas assim, quando você participa de um processo, eu lembro que até o processo enriqueceu muito porque assim, eu tive que conhecer mais a fundos até os produtos da nossa fornecedora, que foi vender pra gente. A gente teve alguns produtos lá na época do estacionamento que o pessoal foi criar, que a gente teve que trocar de fornecedor, porque o fornecedor antigo não podia entregar, não tinha o tamanho certo, daí a gente teve que trocar fornecedor. Só que daí na hora de trocar fornecedor, eu já conhecia o produto, a outra pessoa da área de vendas também já conhecia, a gente já foi procurar um fornecedor, eu preciso disso. Então a gente já estava mais especialista para entender ali qual produto que eu vou buscar. Até na parte da instalação, participei de algumas instalações, fui fazer testes também lá com o pessoal. É interessante porque você traz para mim, eu consigo entender e resumir uma ideia. Vender, na realidade, é procurar qual é a necessidade do cliente, né? E trabalhar para sanar essa necessidade
Mesmo que demore 4 meses. Sim, porque o retorno vai ser muito bom também. Ele é proporcional ao esforço que a gente faz. Exatamente. E porque nesse meio tempo também é muito legal aquela ideia que eu falei a ideia do funil. Imagina, nesses 4 meses também, se a gente tivesse focado só nessa venda, não foi só assim, né? Então, nesses 4 meses, claro, foi alimentando o funil. Então, a gente fez uma venda aqui, alguns produtos foram vendidos aos poucos, então aquele cliente também já era uma referência. Para puxar o funil, eu podia já usar aquele como referência. Depois que fez, então, a venda, mais ainda. Só que nesse meio tempo, você também aproveita para ir continuando alimentando seu funil, você vai alimentando, e você sabe que tem negociação, uma venda grande. Sim. O seu foco maior de todos é aquela ali, mas você sabe que tem outras também, que a hora que vier aquela, você vai ter muitas outras engatilhadas. Você tem que cuidar daquilo que está fazendo e daquela venda que está acontecendo. Exatamente. Muito legal. Rafael, gostei bastante dessa nossa conversa. Eu acho que esclarece para mim uma coisa mais detalhista de como é o processo de venda, né? E acho que consegue com certeza, consegue com certeza levar para as pessoas que estão aqui, acompanham a gente, que veem os vídeos da usinaria, o que de fato é uma venda, né? O que de fato é um profissional, né? Um consultor de negócio especialista em venda. É legal, muito legal. E eu gostaria que você a gente está se aproximando do fim, eu gostaria que você deixasse um recado, né? Uma dica para essa nova geração de profissionais que estão no mercado de trabalho, estão chegando como vendedores, né? Ou como consultores, especialistas, né? Qual que seria essa grande dica para essas pessoas? Legal. Vamos lá. Então, assim, uma dica bem legal que eu poderia dar para vocês, que são mais novos, assim, quando vocês ingressarem no mercado profissional, ou se já quiserem ingressar, independente da idade, aprendam a vender, aprendam a pegar um produto e começar a oferecer. Você vai gostar de uma coisa, seja algo do ramo de alimentação. Esses dias eu conversei com um menino que tem 18 anos lá, que ele mora perto da minha casa lá, ele frequenta a barbearia, onde eu estou lá, e ele estava vendendo doces. Por exemplo, ele estava vendendo doces lá, só que assim, ele tinha um gás, um pique muito bacana. Daí a gente bateu um papo sobre vendas, tudo. E ele falou assim, cara, a gente conversando, eu já tive muitas ideias para continuar fazendo. Só que ele estava ali com 18 anos, num gás assim, gigantesco, para ir vender à noite. Tipo, ele, preciso complementar aqui a minha renda, da minha parte principal, entendeu? Então, assim, aprendam para vender, estudem, sejam curiosos mesmo, assim, e busquem estudar vendas, independente do que, eu não quero ser um vendedor, eu quero trabalhar em outro ramo, eu quero ser um engenheiro. Vou dar um exemplo de engenheiro, porque é uma área muito bacana que eu, lá atrás, quando eu fiz faculdade, eu queria ser engenheiro. O caminho depois meu acabou sendo para outro, mas eu acho uma profissão assim, eu acho super bacana. Mas para você ser um engenheiro, você vai precisar saber a vender. Para você ser o dono de um comércio, você vai saber vender. Para você ser um fisioterapeuta, um profissional de educação física, independente do que for, você vai precisar saber a vender. Então, aprenda a vender, faça curso sobre vendas, estude, leia livros sobre vendas, que daí, com certeza, o seu sucesso profissional ele vai ser bem maior do que se você não se interessar por essa venda e deixar só uma outra pessoa aprender sobre isso. Então, essa é a dica que eu dou. Aprenda sobre vendas. Fantástico. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Foi uma satisfação ter você aqui. Obrigado, você vai estar por uma oportunidade. Muito obrigado. E você que chegou até aqui, tchau, tchau. Tchau. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.